Bora pra cá? Futebol cearense agora, né? Então, essa escrita aí de rolou o X não é minha, certo? É Rodrigo aí querendo usar, porque não rolou X. Nessa época aí não tinha rolado X. Lembrando, Por conta do né, que asterisco, né? é o asteriscozinho aí, né? A Então galera é tava 24 contando a 20 20. pro Fortaleza. A galera tava contando 20 ali, então tava 24 a 20. Mas nessa década aí a gente teve o tetracampeonato do Ceará, né? O Ceará cresceu muito nessa década de 70, chegou a ganhar 6 títulos nesse período. Fortaleza chegou a ganhar ainda 73, 74, e foi o período onde o Fortaleza mais caiu, assim, da relevância, né, como clube aqui na região, chegou a perder muito espaço exatamente para o Ceará, que foi a equipe que mais cresceu, e tendo ali, tanto no começo da década como no final, o Ferroviário também garantindo um título nesse período. Então já era o manjadinho aí já fechando, e o Ferroviário ainda fazendo uma graça aí também em alguns anos. Pode ir para frente. Alô, Rodrigo. Opa. Aí tá exatamente a inauguração da Arena, quer dizer, Arena não, né? Estádio Plácido Aderaldo Castelo, ainda não era Arena Castelão. E, segundo diz, esse era um postal do jogo de inauguração, que foi entre Ceará e Fortaleza, um 0-0. Perceba que o Castelão na época não tinha, né? Atrás dos gols, arquibancada, era só realmente ali pelas linhas laterais que tinham, né? E era um espaço Lembrando também, os estádios de João Pessoa, né? E aí você vê aí, ó, o estacionamento enorme. Aí estacionava muito carro aí nessa época aí. E sobre Só postal, mato. Minhoca, os mais novos não vão entender, mas antigamente nas cidades você chegava nas bancas de revista, existiam dezenas, né? Centenas de postais que eram uma foto impressa, né? Com um lugar para você colocar o selo e mandar E a importância de disso? várias, de Que, por várias exemplo, essa imagens da foto cidade. e com a qualidade que não teria em nenhum outro lugar. Assim, Exatamente. poderia ter tido. Poderia ter tido. A galera poderia ter feito essa foto e feito um post, qualquer coisa. Mas da forma como foi a história, se não tivesse tido esses postais, provavelmente não teria essa foto É. numa qualidade tão boa do Castelão nessa época. Então quem Sem a viajava arquibancada normalmente. atrás das barras ainda. Quem viaja, vamos supor, eu viajava para Fortaleza, então eu mandava um postal aqui para minha família. Era um pouco de uma cultura que ficou para trás, né? Isso. Mas se vendia muitos postais em bancas de revista, muitos postais. Hoje aí é equivalente a você fazer, como é que chama? No Foursquare? Fazer o tipo check-in. Um check-in, Ah, Tá sim, ligado? Tipo, você na localização, você ali Na só marcar fazer o que check-in na visitou, localização, né? é meio que isso. Visitou, isso. Agora, o que me chamou a atenção, Mioca, nessa foto aí é que não tinha nada ao redor do Castelão, né? É E hoje em isso. dia tem muita Não, coisa já. até dá para ver bem aqui no canto direito, bem embaixo, né? A rua, a avenida que passava, alguns carros e ônibus, mas tudo em volta aí praticamente não tinha, como é hoje, né? Paulino Rocha, com viaduto, com rotatória, com túnel. Para quem veio já acompanhar depois da última reforma da Copa do Mundo, em 2014, sabe como isso aí está totalmente diferente. Então tem muita área verde. Aí eu lembro que eu fui. A primeira vez que eu fui ao estádio foi em 94, né? O Castelão. Era, era até mais próximo disso do que como é hoje. Ó, Então, Arthur Cavalcante fazendo uma observação interessante aqui, Minhoca. Dizendo onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional, fazendo referência a uma política também comum na ditadura militar. A Arena não é a arena esportiva, não é estádio, né? A Arena era o partido que apoiava a ditadura. Então, esse era o conceito, né? E os estádios iam vai sendo mal, construídos, né? exatamente. Inclusive, na inauguração da Fonte Nova, aquela da confusão, do acidente, Médici estava presente. Todos os 9 estados do Nordeste, 8 tiveram estádios ou estaduais ou municipais com um tamanho maior, bancados pelo governo militar nessa época. O único que não teve foi Pernambuco, de forma direta, foi Pernambuco, porque cada um já tinha o seu time. Mas eu vou contar daqui a pouco, obviamente, que aí onde vai entrar na questão do Arruda. Mas assim, por que Pernambuco não tem? Porque já tinha o estádio do Sport, do Náutico e o do Santa. Então, mas havia um investimento, e houve investimento. Mas todas as outras capitais, Batistão, Fonte Nova, subir, né? Bahia, Fonte Nova, Aracaju, Batistão, Maceió, Rei Pelé, Almeidão, aí Machadão,
Ainda tem, na parada foram dois, ainda tem um Amigão, porque são iguais, né? Assim, Almeidão, Amigão, Machadão, que hoje foi demolido, Castelão, Albertão de Teresina e o Castelão de São Luís. Isso. E perceba, aí a localidade é bem distante, né? Onde era de fato a cidade, onde as pessoas moravam, trabalhavam. Aí acho que na época era Mata Galinha, o nome do bairro, que agora já se tornou o nome do bairro Castelão, né? Por conta do estádio. Olha aí, Sérgio Sobral tá lembrando aí, né? Que as torcidas organizadas ficavam ali atrás do gol. E hoje elas continuam atrás do gol, só que no anel superior, que ainda não existe, né? Elas ficam na arquibancada superior, que Aí não agora tinha veja como a obra... né? Mas você olhando essa foto, ela remete ao que ainda é hoje o Almeidão de João Pessoa e o Amigão de Campina Grande, que é o estádio... desculpa ter espaço, que era a estrutura está pronta para ampliação. Assim, não tinha completo lá, mas estava lá. Até hoje, os dois estados da Paraíba tem essas estacas lá. Se você for atrás da barra, tem lá as pilastras. Pronto, pode ir para frente. Aí tem os vencedores, né, do futebol cearense na bola de prata da Placar. Primeiramente, Carlindo, do Ceará, em 71, né, no primeiro campeonato brasileiro. Ele foi eleito um dos melhores defensores naquele campeonato. E depois, em 74, o Louro, lateral direito também do Fortaleza, que acabou ganhando. O Ceará ainda chegou a ganhar uma outra bola de prata com o Wesley, mas aí já era na época que não era bem na seleção, né? Ele ganhou o gol mais bonito do campeonato em 2019 ou 18. Agora eu tô nessa época aí, a bola de prata não existia o prêmio oficial da CBF, que é até recente, só tem 15 anos, eu acho, se brincar. E a Placar, que é de 1970, né? A Placar tinha um ano só, era o segundo ano da Placar, em relação à bola de prata do Ceará. A bola de prata ela começa em 70 no torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi unificado como campeonato brasileiro, e durante uns 20 anos a bola de prata ela era muito relevante. Claro que né, com o tempo foi vendo que tem uma fuleiragem outra aqui ali. Trapzinho, eu posso dizer isso porque eu já provei, inclusive. Já mostrei lá a fuleiragem que tem na nota, a galera colocar um direcionamentozinho, uma fuleiragem, mas é inegável a relevância que essa premiação teve durante muito tempo. Então, assim, na hora que Minhoca traz esses dados hoje, esses dados com o olhar de 2022, você fala, porra, eles não pesam tanto. Continua sendo relevante, mas hoje já se dá mais valor se o cara entrar na seleção do campeonato da CBF do que na bola de prata. Mas ainda continua sendo relevante. Mas nessa época aí era muito relevante. Era assim, era de realmente ser algo marcante na vida do clube. O Vina, né, entrou na de 2020, não entrou na da Placar, né, na bola de prata, mas entrou na da CBF. Da CBF, exatamente. E Pikachu entrou na da CBF também. Isso, também, do ano passado, como o melhor lateral direito. Vina é aquele jogador que voltou a ser Vinícius, né? Isso, exatamente. Fred tá ácido hoje, viu? Porra, meu irmão. Hoje cada inserção dele. Fred, quando aperta o mudo, é pra jogar ácido da tela, meu irmão. Caralho. Foi o Mac México que eu comi, porra. Que negócio apimentado da porra. Esse aí não é o Atlético Mineiro. Fogo. Certo? Não é o Atlético Mineiro. Melhor cuspir do que outra coisa. É o Ceará tetra, né? É o tetracampeão de 78, né? O Ceará, exatamente aí destacado. Aliás, é muito bom o cara, que não dá para, não sei quem é, o que tá lá na ponta direita ali, em pé, que fez até uma... O cara tá aí, agora que tu falasse, o cara tá... Na hora, o cara ficou... Né, o cara fez uma cara boa ali. Mas esse time é considerado, né, um dos marcos, assim, da história do Ceará, por conseguir esse tetracampeonato, né? Até então, era algo que nunca tinha acontecido no futebol cearense, um time tetracampeão. Nessa época, é bom lembrar, né? E aí todo o contexto que foi o Ceará nesse período, né, se resume muito pelos jogadores que passaram nessa época. Então, Pedro Basílio, que até vai ser homenageado no próximo Campeonato Cearense, vai ter uma taça exatamente com o nome do jogador. Então, muitos jogadores dessa época, né? O Tiquinho, que foi artilheiro exatamente do Campeonato 78, se destacou muito nessa campanha que o Ceará acabou confirmando o seu tetracampeonato. Aí o que o Cássio falou no episódio passado, né?
O Ceará ganhou uma taça, o próprio Sport também. E aí, na última edição, que aconteceu em 70, o Fortaleza ganhou o Norte e Nordeste, que era uma ave, né? Uma ave aí no meio. Com outro troféu. Quando ia baixar as asas, né? Porque tá aí com as asas O levantadas. Fortaleza foi campeão com o Sport sendo vice. Afinal, foi um quadrangular. Veja só, o nome do torneio é Torneio Norte e Nordeste. Em 68 e em 69, tiveram os vencedores das fases se enfrentando na final. Em 68, o Sport ganhou o Nordeste e o Remo ganhou o Norte. Aí foi o Norte, Nordeste, o Sport ganhou do Remo. Em 69, o Remo ganhou de novo o Norte e o Ceará ganhou o Nordeste. Aí vai ter a final. Em 70, não foi exatamente assim. Tiveram as fases regionais, o Sport ganhou a fase Nordeste. Não sei se tem troféu, mas o Sport ganhou o torneio, entre aspas, Nordeste, e tem o campeão do Norte, só que foi 2 de cada chave, vai ter o quadrangular. Aí no quadrangular, na última rodada, o Fortaleza joga pelo empate, pela quantidade de pontos, segura o empate e ganha o torneio Norte-Nordeste e o Sport fica em segundo lugar. Aí que é curioso, que o Sport ganhou o Nordeste, mas não ganhou o Norte-Nordeste, e o Fortaleza ganhou o Norte-Nordeste sem ganhar o Nordeste. Mas o que vale, a competição que valia, e que tinha esse troféu oficial, e que foi a última edição dessa competição, ela ficou com Fortaleza. Aí é o jogo 1000 do Pelé, né? Em que o Ceará vence de virada o jogo. Aliás, o Ceará tem a escrita de nunca ter perdido para o Pelé em jogos, né? Quando o Pelé enfrentou o Ceará. E esse jogo, exatamente, é marcado até hoje. Tem matéria, tem reportagem. É o uniforme atual do Ceará. O uniforme atual do Ceará faz homenagem com o número dourado. Faz homenagem a esse jogo. Isso. E aí está a matéria, né? Do jornal O Povo, a qual hoje ainda está lá, e eu estou trabalhando lá. A matéria que trazia exatamente Ceará vence o Santos no jogo 1000 de Pelé. E isso já era Pelé pós-70, né? É bom lembrar, né? Então, o que tornava o resultado e o feito maior ainda por essa vitória espetacular. E aí, exatamente, o time, né, que acabou... ele tinha acabado de ser campeão do Norte e Nordeste, como a gente estava citando, né, a competição que o Fortaleza ganhou. E aí vieram os jogos. O Fortaleza já tinha enfrentado, acho que o Suriname, ou acho que era antes da década de 70, mas enfrentou os primeiros clubes ali do leste europeu, né? O Sparta Praga, no começo de 71, logo no começo, quando o time acabou, acho que, não sei se ele tinha recém ganhado o Norte e Nordeste 70 ou foi ganhar um pouco depois, não estou lembrado exatamente o ano, mas enfrentou o Sparta Praga, chegou a vencer por 2-0, o mesmo placar contra o Dinamo Bucareste, já no final de 71, o outro jogo de torneio, era um jogo amistoso, né, contra os adversários, e esse time de 71 ficou marcado também na história por conseguir esses resultados contra essas equipes, tipo o Sparta Praga, Tchecoslováquia nos anos 70 tinha um peso, né? Hoje que a República Tcheca já não tem tanto peso assim. E aí o Fortaleza do começo dos anos 70, que claro, né, meio que deu uma parada aí, depois deu uma morgada durante o restante da década. Acabamos.